Convido os irmãos de maneira rápida para ganharmos tempo. Já são 9h30, teremos a Santa Ceia para celebrar ainda. De maneira rápida, abriremos a palavra do Senhor Deus no primeiro livro dos Reis, no capítulo número 11. Abra, por gentileza, igreja, amigo visitante, a palavra do Senhor em primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 26 ao verso de número 36. Primeiro livro dos Reis, verso 29 ao 36. Aos visitantes, peço aos irmãos que mostrem a Bíblia Sagrada para o amigo visitante, para que ele possa acompanhar com você a leitura da palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 29 ao 36. Diz assim: Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam só os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e rasgou-a em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Micom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, falo-ei, príncipe todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, a quem elegi. Porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para lhe pôr o meu nome. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos e irmãs, com a leitura da sua palavra santa nesse lugar. Aqueles que estão em pé, por gentileza, se assentem. Os que estão sentados, continuem assentados em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, na Tua casa nos encontramos e rogamos em oração que o Senhor venha nos iluminar, todos nós que estamos aqui. A Teu servo Te colocaste para trazer a palavra, a congregação que aqui já chegou numa manhã de domingo fria, ameaçando chuva fina, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe, para que possamos entender a Sua voz, entender a Tua palavra nesta manhã, porque não queremos, Senhor, e não precisamos, Senhor, ouvir a voz do homem. O que precisamos é ouvir a Tua voz, pelo esclarecimento que só o Espírito Santo pode nos dar. Abençoa-nos, guarda-nos, sustenta-nos, fala aos nossos corações e almas e mentes. É o que nós Te pedimos humildemente, Pai, não em nosso nome, porque entendemos pela palavra santa que não merecemos nada lhe pedir, mas pedimos porque a Tua Bíblia, a Tua palavra nos ensina a pedirmos em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Em o nome de Jesus é que nós Te rogamos, esclarece-nos, ilumina-nos com Teu Espírito Santo, agora e para tudo sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Histórias dos reis de Israel é o tema que estamos falando à igreja já há alguns domingos. E hoje gostaria de falar ao teu coração sobre o rei Jeroboão, o rei das 10 tribos do norte. Mas para falar de Jeroboão, eu tenho que começar a falar a você de Salomão. E em Salomão eu posso começar a dizer a você que lá, no primeiro livro dos reis, ainda capítulo 11, que você acabou de ler comigo, né? No versículo 11, no versículo 13, você tem aí alguns versículos que falam de Salomão e falam como aconteceu a escolha de Deus para Jeroboão. Diz assim o versículo 11 e 13 do capítulo 11 do primeiro livro dos reis. Eu gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você continuasse acompanhando a leitura da palavra para você poder entender melhor.
e aqueles que não têm a Bíblia, um irmão da igreja poderá emprestar. Diz assim: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Deus fala a Salomão que iria tirar o reino dele e daria ao servo dele. Contudo, Deus diz: não farei nos teus dias por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. A sentença já estava decretada para o rei Salomão. Deus já tinha dito para ele que ele perderia este reino, mas não perderia ele no tempo dele de vida, mas perderia este reino, ou seria dividido esse reino, no tempo em que ele partisse, que ele morresse, e o filho dele, que assumisse o reino, esse sim, sofreria a perda e o desmanche do reino de Israel. Então Deus coloca para Salomão que esse reino seria desfeito, mas não no reino dele, por causa do amor que Deus tinha a Davi, pai de Salomão. Sentença decretada, e aí aprendemos uma coisa: Deus estabelece e remove os seus líderes quando eles negligenciam a ele, a Deus e a sua palavra. Guarda bem isso, irmão e irmã. Deus, ele estabelece e remove líderes na sua casa, ou diante do seu povo, quando esses mesmos líderes começam a negligenciar a verdade da palavra do Senhor Deus. Mas quem seria então esse homem, servo de Salomão, que Deus colocaria na condição de rei? Esse homem seria Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, que já estava morto, que já tinha morrido nessa época. Jeroboão, filho de Zerua, que era sua mãe. Jeroboão, que era da tribo de Efraim, eframita. Jeroboão, que era homem corajoso, homem qualificado, homem capacitado. Jeroboão, que era homem de trabalho, homem de responsabilidade naquilo que pegava. Jeroboão é aquele que Salomão coloca para edificar, fazer edificações de Milo. E ali ele se destaca entre todos que estavam naquela edificação. Salomão presta atenção, então, Jeroboão naquele momento, e coloca ele como capataz da casa de José, coloca ele como supervisor da casa dos trabalhos forçados da casa de José. Então, Jeroboão toma um destaque muito grande aos olhos do rei Salomão. Mas Jeroboão é servo de Salomão. Foi durante esse tempo, então, que o Senhor Deus, em 1º livro dos Reis, capítulo 11, verso 29 e 36, através do profeta Aías, ele manda o profeta trazer a palavra a Jeroboão, que Deus iria transformá-lo em rei, e que ele ganharia 10 tribos. O manto de Aías, que é novo, a capa que é nova, Aías de frente de Jeroboão, ele rasga em 12 pedaços e entrega 10 pedaços para Jeroboão e fala: Deus está dizendo que você será o rei das 10 tribos de Israel. Deus então decreta, estabelece Jeroboão como seu novo rei. O reino seria dividido em reino do sul e reino do norte. No reino do sul ficaria o filho de Salomão, chamado Roboão, que nós já estudamos e pregamos domingos atrás. E no reino do norte, que seria as 10 tribos, ficaria o servo, que deixaria de ser servo e passaria a ser rei, porque assim Deus estabeleceu. Todo esse texto do 1º livro dos Reis, capítulo 11, 29 e 36, se você reparar bem, existem aqui verbos que mostram a soberania de Deus. Se você reparar do verso 29 ao verso 36, você vai encontrar verbos que mostram a soberania de Deus. Destacaria para você os verbos rasgarei. Deus diz: rasgarei o reino, rasgarei o manto. Deus fala: darei, tomarei, faloei, elegi. São verbos que mostram que Deus detém o controle sobre todas as coisas. E Deus queria falar isso para Jeroboão, mostrar a Jeroboão que ele é Deus, que ele é soberano, que ele tem o controle, que ele que estabelece e remove líderes. Guarda bem essa palavra, irmão e irmã. Deus estabelece e remove líderes.
Tem gente que Deus coloca na sua casa como líder, mas se volta contra Deus e passa a querer ser exaltado na casa do Senhor Deus, e simplesmente Deus retira essa pessoa, porque nós estamos aqui, irmãos, para que os outros sejam nossos servos, nós estamos aqui para nós sermos servos. Jesus disse claramente isso, que ele veio para servir e não para ser servido. Mas muitas vezes na casa de Deus, pessoas são levantadas pelo próprio Deus, e pessoas abandonam a palavra de Deus, abandonam o entendimento do que Deus coloca na sua palavra, de serviço, de ser servo, e quer ser servido. A essas pessoas, Deus, no devido tempo, Deus, ele remove das lideranças. Rasgarei, darei, tomarei, faloei e elegi. Fico bem à vontade com essas palavras, fico bem à vontade com o que leio aqui, porque o entendimento bíblico é o entendimento que Deus coloca no meu coração também pela ação do Espírito Santo, e fico bem tranquilo porque sei que Deus tem o comando de todas as coisas. Às vezes se fala, por que não se agiu logo, por que não se fez logo isso? Porque Deus está no controle, Deus está no controle, Deus estabelece, Deus retira. Não há no texto nenhum condicionante, querido irmão Tavares, não há nenhum condicionante para a decisão de Deus. Não há condicionante. Deus vai tomar, vai fazer, se fizer. Não há condicionante. Simplesmente Deus é soberano. Deus faz, Deus estabelece, Deus tira. Glória a Deus por isso. Que Ele tira, Ele coloca, Ele é Deus. Ele é Deus. Deus mostra que Ele é aquele que intervém na história. A história era Salomão rei. E Deus coloca, não, Salomão, por respeito a teu pai, te mantém o rei nos teus dias de vida. Mas quando você morrer, saiba você que você perderá esse reino, porque o teu filho não será rei de Israel. O teu filho ficará apenas com 2 tribos, porque 10 passarei para o teu servo. Salomão fica então com a pulga atrás da orelha, como muita gente fica com a pulga atrás da orelha quando aparece alguém, aparece um irmão que tem capacidade, que tem qualificação. Epa, vamos tirar eu do cargo, meu cargo. Vamos tirar eu do cargo. Mas eu que sempre fiz isso aqui. Meu irmão, na casa de Deus nós compartilhamos, não dividimos, nós compartilhamos. Quanto mais, melhor. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais pessoas para trabalhar na obra de Deus, melhor. Quanto mais gente para cantar, para louvar, para glorificar, para arregaçar as mangas e trabalhar, melhor. Só assim ela cresce, a casa do Senhor Deus. Deus não quer membros na sua igreja. Eu falei quinta-feira isso aqui. Deus quer discípulos. Todo discípulo é membro de igreja, mas nem todo membro de igreja é discípulo. Tem membro de igreja que só quer ficar no banco. Tem membro de igreja que quer sair do banco para mandar. Aí Deus levanta, para depois derrubar. Porque ele vê que o coração não é fiel a ele. Mas Deus dá oportunidade. Deus dá oportunidade. E Deus deu a Jeroboão, filho de Nebate, filho de Zerua, efraimita. Deus deu oportunidade para ele. Deus o levantou. Mas disse, se você for fiel a mim, você vai prosperar. Mas se não fosse fiel, ele não prosperaria. Jeroboão, então, seria rei. Deus interviu na história. Salomão, seu filho reinará, mas o reino será dividido. E ao teu servo, então colocarei. Salomão ficou com a pulga atrás da orelha, quem é este servo? Até que identificou e entendeu que seria Jeroboão. Então Jeroboão, ele foge para o Egito. E espera Deus trabalhar. Deus trabalha, Salomão morre. O perigo acabou. Aquele que queria matar Jeroboão, porque sabia que Jeroboão foi colocado por Deus na condição de ser o novo rei, agora está morto, Salomão está morto. Deus trabalhou, espere, 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 espere Deus trabalhar na sua vida. Não se antecipe nem se precipite, deixe Deus trabalhar. Deus não está dormindo não, Deus está com os olhos bem abertos, e Ele trabalha em nossas vidas. Oh glória, porque é isso sempre que eu fiz na casa do Pai, eu sempre esperei Deus trabalhar, e Deus sempre trabalhou. Fico quieto, fico calado, deixa, porque Deus vai trabalhar, e Deus trabalha. Sabe por quê? Porque Deus é justo, e Deus é bom, e Deus é fiel. Eu, você, nós que muitas das vezes não somos fiéis, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Não há condicionantes. Ele toma, ele rasga, ele faz, ele estabelece, ele remove. Ele é Deus. Ele é nosso Senhor. Deus concede a Jeroboão então um grande privilégio e responsabilidade. Caberia a ele agora zelar e honrar por Israel.
ele ficaria com 10 tribos, são 10 pedaços da capa de Aías, o profeta que Deus mandou enquanto Jeroboão, para dizer a ele que ele seria o novo rei, ou que ele dividiria um reino com o filho de Salomão, que é Roboão. O Senhor adverte do futuro, afirma a ele o seguinte: olha, Jeroboão, a sua prosperidade, como a nossa também, que estamos assentados aqui nessa igreja presbiteriana de Irajá, é que você será próspero se houver obediência plena. Quem obedece a Deus, recebe de Deus prosperidade. A palavra abençoado significa autorizado por Deus para prosperar. Então, quando eu digo que você é uma pessoa abençoada, eu estou dizendo que você está autorizado por Deus para prosperar. Porque a mão de Deus está sobre você para você prosperar. A Bíblia diz assim para nós, Deus falando a Jeroboão: se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, ele diz: eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável. Tua casa está estável, tá? Se ela não está estável, tem alguma coisa errada acontecendo na tua casa. Talvez você ou alguém da tua casa não esteja obediente a esse Deus que dá prosperidade. Se tem alguém que não está obediente na sua casa, ou é você, alguém na tua casa, a sua casa não está estável. Casa estável aos olhos do Senhor é a casa onde o seu povo obedece a Ele. Serei contigo, Jeroboão, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. A saber dos fatos acima, Salomão então procura imediatamente matar Jeroboão, que estrategicamente, como eu disse, vai para o Egito. Mas Salomão morre, porque as pessoas nascem e as pessoas morrem. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Para que desejar o que não é seu? Para que querer o que não é seu? Para que almejar coisas que pertencem a outros? Para que fazer coisas que você sabe que na palavra de Deus se imputarão contra ti mesmo? As pessoas nascem e as pessoas morrem, fica tudo por aí. Faça da sua vida, olha, um louvor e uma adoração contínua a Deus. Faça da sua vida algo lindo aos olhos de Deus. Sirva ao Senhor, largue o pecado, largue a adoração a outros deuses, largue o adultério, largue tudo que não presta aos olhos de Deus e siga a Deus, porque a gente nasce e a gente morre. Para de fechar teu ouvido da palavra que vem de Deus. Deus está te falando: larga, porque eu faço, eu estabeleço, eu removo. Não brinca com Deus, porque Deus não é Deus de brincadeira. Talvez tenha uma vozinha no teu ouvido aí dizendo para você brincar com Deus. E essa vozinha não é de Deus não, eu vou te dizer de quem é de Satanás. O rei Salomão morre. Morreu Salomão, o que pediu sabedoria, mas nos seus últimos dias abandonou totalmente a Deus. Morreu Salomão. O povo se revolta contra o filho dele, Roboão. O povo vai a Roboão, Jeroboão na frente, voltou do Egito. E aí, o povo se revoltando, torna Jeroboão seu rei das 10 tribos do reino do norte. Jeroboão, aquele que Deus escolheu, agora é rei. Mas Deus disse: casa estável terás, se obedeceres a mim. Jeroboão então cria nos profetas, mas não cria em Deus. Ele aproveitou do que Deus deu a ele, mas ele não cria em Deus. Ele cria nos profetas, ele cria em Aías. Por que ele cria em Aías? Porque Aías trouxe palavra boa a ele. Aí ele parece com a gente, que a gente só gosta quando vem uma palavra boa. Não é assim? A gente só gosta quando vem palavra boa. Quando não vem palavra boa, a gente não gosta. Não gostei, a palavra não foi boa. Mas então ele lembrou: Aías me trouxe tempos atrás uma palavra boa, disse que eu seria rei. E por que ele pensa isso? Porque agora, nesse momento do seu reinado, a história andando da vida de Jeroboão, o rei do norte de Israel, o filho dele, Abias, estava adoentado, e doença grave. Aí ele lembra que em Aías, ele cria nos profetas, mas não cria no Deus do profeta, que é o Senhor de Israel.
O seu filho Abias adoece gravemente. E então ele manda, nesse caso, a sua esposa, lá em 1 Reis, capítulo 14, verso 1 ao 20, para quem quiser abrir ou anotar no boletim, naquela parte das linhas pontilhadas, você pode anotar ali, 1 Reis 14, do verso 1 ao 20, Jeroboão manda a sua esposa, ele disse, vai atrás do profeta, para que ele traga uma palavra boa sobre o futuro do nosso filho Abias, que está doente. Ele manda ela ir atrás do profeta, ele manda ela ir disfarçada para não ser reconhecida. Ele sabia como estavam as coisas do lado dele. Jeroboão agora, sendo já rei de Israel, começou a fazer coisas que não agradavam o coração de Deus. E ele sabia que recebeu uma palavra lá atrás, que se ele fosse obediente, teria casa estável. Mas ele lembrou também que Aías trouxe uma palavra boa. Quem sabe agora Aías, o profeta, me traz outra palavra boa para o meu filho Abias, que está doente, e que eu gostaria tanto que se recuperasse da sua saúde. Então ele faz, esposa, se disfarça, ninguém pode te reconhecer. E vai atrás de Aías, para saber o futuro do nosso filho. Eu quero saber o que vai acontecer com ele. O tempo passou, Aías estava velho e estava cego. Mas uma coisa eu vou te dizer, Aías estava velho e estava cego, mas Deus não está nem velho nem cego. Deus sabia quem estava indo em direção a Aías, e sabia que era a esposa de Jeroboão, ela que foi atrás. E quando ela chega lá na casa do profeta Aías, Deus fala a Aías, Aías, quem está vindo aí é a esposa de Jeroboão. Então quando ela entra, de imediato ele fala, esposa de Jeroboão, por que me procuraste? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem uma palavra para o teu marido, o rei do norte, o rei que ele estabeleceu, o rei que ele colocou, o rei que ele queria que fosse colocado, como ele colocou, como rei de Israel, o rei que ele mostrou a mim, eu disse a ele que se ele fosse obediente, ele prosperaria. Deus tem uma palavra para ele. E a palavra é, haverá morte na sua casa, rei Jeroboão. Seu filho Abias, a quem você mandou a sua esposa vir, ele terá um sepultamento digno, mas só ele da sua casa será sepultado, enterrado, o restante não. Ou seja, Jeroboão, teu reino está destruído. Por quê? Porque ele não obedecia mais a Deus, porque o coração dele se voltou contra o Senhor Deus. Deus não tem compromisso com o infiel. Deus não tem compromisso com quem não é fiel a Ele. Deus não tem compromisso com gente que não o ama, gente que não o adora. Deus não tem compromisso com gente que só quer a sua bênção. Aías foi lá, disse que ele seria rei, ele ficou maravilhado, ele adorou essa palavra, mas ele não adora o rei de Israel. Ele adorou a bênção que veio do rei de Israel. As palavras são duras, são de juízo para Jeroboão e para o menino. Mas para o menino a palavra, além de ser dura, ela é boa, porque ele diz, é o único que vai ser enterrado da sua casa, porque era o único que tinha ali coração puro na casa do rei Jeroboão. A esposa, para encontrar com o profeta, teve que se disfarçar, porque sabia dos pecados do seu marido, então tem que se disfarçar, ninguém pode reconhecê-la, ninguém pode saber que ela é a esposa de Jeroboão, aquele que se rebelou contra Deus. Olha o que um líder, o que um pai, o que um homem, olha o que alguém que se volta contra Deus pode promover de mal para a sua própria casa. Você, quando se volta contra Deus, não está promovendo mal apenas contra você, está promovendo contra aqueles que estão ao seu redor. Você pode prejudicar toda uma casa pelos seus pecados. Da mesma maneira que quando você é abençoado, a bênção de Deus vem por toda a sua casa. Ele a recepciona e vai logo dizendo, sem qualquer cerimonial, as palavras que Deus direcionou a ela para falar para o seu marido. Abias é o nome da criança, é o nome do filho de Jeroboão, que quer dizer, Deus é meu pai. Abias significa, Deus é meu pai. Que palavra mentirosa, Jeroboão. Você se esqueceu rapidamente que Deus era o seu pai. Você se encantou é pelo reino que Deus te deu. Como muitos se encantam pelas posições de autoridade que o Senhor Deus lhe dá ou permite ter.
com muito se encanto, a gente vê nesse Brasil, no governo federal, no governo municipal, no governo estadual, no Congresso, como os homens e mulheres colocados nesses lugares estão encantados com a permissão de Deus para que eles fossem alguma coisa nesta terra, e se esquecem que estão lá, autorizados por Deus para fazer bem ao povo, e não o fazem, porque estão mais interessados nas suas próprias vidas e pessoas. Eu me convenço que Deus fala para dar oportunidade. Deus fala para dar oportunidade, para manifestar sua misericórdia sobre as pessoas. Mas tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, em vez de se arrependerem, elas acabam recebendo essa palavra como palavra de juízo, porque não estão interessadas em se arrependerem. Então as palavras que seria de perdão e de juízo, e perdão e de arrependimento, para ela, de salvação, para ela se tornam palavras duras de juízo, porque elas não estão querendo ouvir essa palavra. Lutam contra si mesmas, sentadas nos bancos da igreja, ou em pé nos bancos da igreja, ou no pátio da igreja, ou onde a voz daquele que ministra a palavra chega no corredor da igreja, no ato da igreja, onde estiver, ouvindo a voz de Deus, está relutando por dentro, porque não quer ouvir o que Deus quer dizer, mas não adianta, que Deus fala. Deus fala. Deus mandou te avisar, Jeroboão, tu serias próspero e casa estável, se obedecesse a Deus. Mas ele não obedeceu. Agora manda a esposa disfarçada, procura lá o profeta que me disse palavras boas, e ela foi, só que nem sempre Deus tem palavras boas. Tinha naquela hora, agora mudou tudo. Deus não trabalha segundo a lógica humana. O candidato de Deus nem sempre é o candidato do povo, ou de algum ministério. Vamos colocar fulano lá, vamos colocar fulano nesse ministério, vamos colocar fulano. E Deus não quer fulano, mas eu quero fulano. Deus não quer fulano, mas eu quero fulano. E fulano fica lá, e o ministério cai. Deus não trabalha segundo a lógica humana. Graças a Deus, Tavares, que Deus não trabalha segundo a nossa lógica, porque nossa cabeça, nossa mente é limitada. De Deus é igual aos céus, vai embora. No tempo certo, Deus manifestou juízo e disciplina sobre aquele que ele honrou, e que este que foi honrado desonrou a Deus quando simplesmente abandonou ao próprio Deus e pisou sobre a sua palavra. Pisou, pastor? Pisou, porque Jeroboão constituiu altares a outros deuses. Jeroboão constituiu 2 bezerros de ouro e colocou Idã e Beceba, e disse para o povo: adorem a estes deuses. Por quê? Porque simplesmente ele tinha medo que o povo, que os sacerdotes, que os levitas que estavam com ele no Reino do Norte, fossem no tempo certo às festas religiosas em Jerusalém. E em Jerusalém quem reinava era Roboão, filho de Salomão. E ele pensou: se eles, sacerdotes, levitas, forem para lá, eles podem ficar debaixo do jugo do mando do rei Roboão, e podem então querer me matar aqui no Reino do Norte. Então eu tenho que ter um culto alternativo. Olha que bacana, culto alternativo. O culto alternativo é: vou constituir 2 deuses, 2 bezerros de ouro. Vou colocar um em Dan, colocar em Beceba, fazer cultos. Vou estabelecer outros sacerdotes. Então ele simplesmente expulsa os sacerdotes, expulsa os levitas, porque foram para Jerusalém. E ele faz então: agora teremos outro culto aqui. Vocês, povo do Reino do Norte, não precisam ir a Jerusalém, podem cultuar a novos deuses aqui mesmo no Reino do Norte. O que ele faz? Ele constitui agora outros sacerdotes, gente que não amava Deus, gente que não conhecia Deus, mas gente que iria servir ao seu propósito. Ele constitui um novo culto, um culto alternativo, sacerdotes alternativos, levitas, entre aspas, alternativos, tudo para se manter no poder, porque ele acreditou o seguinte: se esse povo continuar aqui, eu fico como rei. Ele se esqueceu que quem colocou ele como rei foi Deus, não foi aquele povo. Ele se esqueceu disso. Ele confiou no povo. Não se confia no povo, se confia em Deus. Todo servo do Senhor tem que confiar em Deus, não no povo. O povo disse: Barrabás. E era Jesus que estava ali. E gritaram: Barrabás. Não se confia no povo, se confia em Deus.
E quando Deus orienta o povo segue bom caminho. Quando o Senhor não está orientando o povo, mas sacerdotes, levitas alternativos, que fazem outro tipo de culto, que não o culto a Deus, que é um culto ao seu próprio ventre, não se confia. Não se confia. Uma vez, um fato então começou a preocupar e intrigar Jeroboão. O fato era, como eu disse agora, primeiro livro de Reis 12, verso 27. Se o povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração do povo se tornará o seu senhor Roboão, o rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, verso 27. Pode ver aí. Está escrito o pensamento do rei Roboão. Ele faz então um culto alternativo. Ele faz o jeitinho brasileiro, ele faz o jeitinho para me manter no poder, como esses políticos fazem aí à vontade. Se prepara, porque eles vão fazer isso com você esse ano também. Eles querem fazer sempre isso e vão te cativando, vão te dando coisas para que você possa sempre mantê-los no poder. Nos dão migalhas para que eles possam continuar as farturas no poder. Deus então coloca e diz a Jeroboão que ele iria cair. O Senhor mostra para ele que esse caminho alternativo não era bom. Será que nós estamos nas nossas vidas buscando caminhos alternativos? Será que quando sentamos no banco da igreja realmente estamos adorando a Deus? Ou estamos assentados aqui com a mente fora desse lugar? Será que estamos cumprindo uma espécie de religiosidade, nos assentando e entrando dominicalmente na casa do Senhor Deus, apenas para fazer um cerimonial, fazer um ritual, um caminho alternativo na minha fé a este Deus, porque eu quero as bênçãos que Ele me dá? Eu estou aqui de fato porque eu o adoro, porque eu o amo, porque eu o venero, porque eu quero cultuá-lo, porque eu tenho prazer na sua presença, porque eu tenho prazer em ter comunhão com Ele, porque eu tenho prazer porque Ele me escolheu, me salvou, me limpou, me lavou dos meus pecados, porque Ele teve misericórdia por mim, para eu não merecer nada, Ele me salvou em nome de Cristo. Como é que você está aqui nesta manhã, irmão, irmã e amigo visitante? Esta igreja para você é um caminho alternativo, não pode ser alternativo para você. Você tem que vir para cá para adorar a Deus, ao Senhor Deus. Não faça dessa casa uma casa alternativa. Jeroboão fez isso. Triste fim de um bom começo de um rei. Jeroboão chegou a Jeroboão era aquele que a consciência não estava mais acusando ele de nada. Não, acusava. Isso acontece com a gente. Quando nós estamos impregnados do pecado, a gente começa, então nossa consciência começa a não nos acusar. Mas não é a sua consciência que tem que te acusar ou acusar a mim. O que tem que nos acusar é a palavra de Deus. É a leitura. E entender que aquilo que estamos vivenciando não está de acordo com o próprio Deus. Não está. A minha consciência não me acusa, pensa Jeroboão. Logo estou certo e não tem que me preocupar. Você não está certo, a sua consciência não te acusa, porque você não quer ouvir e entender o que está colocado na palavra. O homem fiel a Deus será acumulado de bênçãos na sua vida, mas o infiel não será. Jeroboão, o rei de Israel, o triste fim de um bom começo. Um rei que tinha tudo para ser um rei maravilhoso, reinou 22 anos, mas sua casa foi destruída. Como é que está hoje você, irmão e irmã? Como é que está hoje a sua casa? Como é que está o seu pequeno reinado, que é a sua vida e a sua casa? Como está? A quem você está de fato cultuando na sua vida? Eu peço a Ele, ao Pai, que seja verdadeiramente a Ele, o Senhor nosso Deus. Que este culto para você não seja alternativo, mas seja um culto fiel, de um coração fiel, que ama a Deus e que tem Ele em primeiro lugar sobre toda a sua vida. Porque afinal de contas, Ele enviou o Filho dele a essa terra para salvar você e a mim. Que Deus nos abençoe com a leitura de um dos reis de Israel. Glória ao Senhor.